Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos assistir a nossa aula, uma continuação de análise combinatória que fala sobre permutação circular. Então sejam todos bem-vindos e vamos lá! Bom, então, para falarmos sobre permutação circular, nós temos que entender a diferença entre permutação circular e permutação linear. Então eu fiz aqui o seguinte, vamos compreender que imagine que 4 pessoas estejam numa fila indiana a serem atendidas, tá? Para sabermos de quantas formas essas pessoas podem ser atendidas, temos uma permutação em forma linear, linha. Observe. Então, o que é que nós vamos entender? Isso aí já foi um assunto anterior que nós estudamos, que foi a permutação simples, tá? Então, observem que essas pessoas aqui, tá? Elas estão organizadas em fila, tá? Elas estão organizadas em fila. Então, essa organização, essa mulher que está aqui, ela vai atender esse pessoal, tá? Então, quantas pessoas ela tem para atender? Ela tem 4 pessoas para atender. Então, isso aqui, observem que se essa pessoa aqui mudar de posição com essa, ou essa modificar com essa, ou essa aqui mudar com essa aqui também, então, nós vamos ter uma permutação que vai diferenciar. Nós vamos ter uma diferença entre eles. Então, uma diferença de ordem, tá? Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos fazer a permutação entre essas 4 pessoas. E como é que é feita essa permutação? Pn igual a n fatorial, onde esse n são o número de elementos, ou seja, esses elementos são essas pessoas que estão aqui, tá? Então, essas pessoas que estão aqui são 4, então vai ser 4 fatorial. Então, esse 4 fatorial, por sua vez, nós já sabemos que 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aí está na aula passada. E essas aulas passadas, nós já vimos esse assunto. Então, vocês, se tiver alguma dúvida, volta lá nas aulas anteriores e assistam, tá? Que vocês vão compreender isso aí bem direitinho, tá? Então, esse 4 fatorial, nós vamos ter como resposta 24. Então, nós temos 24 modos, tá, pessoal? Então, esses 24 modos, nós poderíamos fazer uma organização de saber como essas pessoas estariam, tá? E essas pessoas que estão na fila, como eu classifiquei aqui, a primeira pessoa como A, segunda pessoa como B, terceira pessoa C, quarta pessoa D, então nós podemos verificar ela através aqui dessa formação aqui, ó. Então, se nós contarmos aqui, nós vamos ter 24 modos, que são esses modos aqui, ó. Então, observa que cada um aqui vai estar numa ordem diferente, ok? Então, isso aí é para vocês entenderem o que é a permutação linear, para a gente poder tentar diferenciar da permutação circular, que é o nosso assunto agora, tá? Então, vamos à nossa permutação circular para nós entendermos. Então, imagine o seguinte, imagine que essas 4 pessoas, elas estejam para ser permutadas de forma circular, tá? Então, vamos olhar aqui o seguinte, ele diz aqui, ó, para sabermos de quantas formas 4 pessoas podem ser permutadas de forma circular, é só se importar por sua posição relativa, sem se importar com a posição fixa entre elas. Então, observe a figura aqui abaixo. Então, na figura aí, nós temos aí 4 pessoas sentadas numa mesa circular. Então, vamos mostrar aqui para vocês o seguinte. Está ilustrado aí um círculo com as pessoas sentadas nessa mesa. Então, observem que aqui nós temos a posição 1, temos aqui posição 2, aqui a posição 3 e aqui a posição 4, tá? Então, fazendo uma outra mudança aqui,
eu tenho aqui a posição 1, tenho aqui a posição 2, a posição 3 e aqui a posição 4, tá? Aqui nós temos posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Aqui também nós temos posição 1, posição 2, posição 3 e posição 4. Observem o seguinte, o que eu quero mostrar para vocês é a seguinte coisa. Aqui estava o A, o B, o C e o D. O que foi que eu fiz? Rodei, fiz o giro. Então tenho lá o A, o B, o C e o D. Observem que as letras elas mudaram de posição. Não mudaram de posição? Aqui a mesma coisa, fiz o giro de novo. Essas letras mudaram de posição, tá? Nessa outra figura, fiz o giro de novo, mudou de posição. Se eu fizer o giro novamente, vai ficar tudo nessa mesma posição, essa inicial aqui que a gente já viu, tá? Então, quando se trata de permutação linear, tá? Então, nós estamos falando que essas permutações, a organização dela vai ser diferente, tá? A organização vai ser diferente. Então, nós temos aí, ó, numa fila, as pessoas estando em ordem ABCD, ABDC, ABCD, ACDB, etc., são consideradas ordens diferentes. E quando eu fiz essa mudança nessa mesa aqui circular, tá? Então essas ordens elas vão ser consideradas as mesmas. Então são ordens iguais. Então, ó, mudei aqui, mudei na posição, eu fiz a mudança da posição aqui. Mas observa, a ordem está igual, tá? A ordem está igual. Então, nesse caso aqui dessa mesa circular, eu só tenho a representação de uma possibilidade, tá? Então, para a gente entender melhor, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos aqui e vamos ver o seguinte, que para a gente calcular o número de possibilidades de pessoas estarem numa mesa circular, a gente vai calcular da seguinte maneira, em que essa permutação circular ela vai ser igual ao número de permutação simples dividido pelo número de elementos dessa permutação, ok? Então, esse número de permutação simples é o número de permutação simples dos elementos, ok? Dividido pelo número de elementos dessa permutação. Então, observem a figura aqui abaixo e agora a gente vai entender melhor. Então, eu fiz aqui uma representação e aí nós vamos fazer a mesma coisa. Então, vamos fazer aqui, ó, posição 1, posição 2, posição 3 e posição 4. O que é que a gente vai observar? Se a gente fizer o giro, então a gente vai ter a mesma coisa, então é a mesma possibilidade. Então o que é que a gente vai fazer? Observa agora o que foi que eu fiz. Olha lá, ó. Tá aqui, ó. Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Então, ó, o que foi que eu fiz? O A ficou fixo, o A eu deixei ele fixo aqui, o B nesse caso aqui ficou fixo, o que foi que aqui o C fixo, aqui o D fixo. Nesse caso aqui, o A ficou fixo, o B ficou fixo, mas aqui houve a mudança, ó. Olha lá, ó. C com D. Então houve a mudança. Ok? Vamos olhar aqui a outra posição, ó. Tem aqui, ó. Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Observa aqui, ó, o A ficou fixo, tá? Tenho, ó, o C não ficou fixo, o B não ficou fixo, tá? E aqui o D ficou fixo, ó. Deixei o D fixo. Então eu fiz a troca de quem? De B com C, tá? Nessa outra forma aqui, ó. O A ficou fixo aqui, né? Na posição 1. Aqui eu tenho a posição 2, posição 3, posição 4. Então observe aqui, ó. O C não ficou fixo, o D não ficou fixo e nem o B ficou fixo. Então eu fiz
a troca entre eles aqui, certo? E o que é que a gente vai observar? Outra aqui também, ó. O A está fixo, tá? Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Então, ó, observa aí que houve também a mudança entre eles aqui, ó. Observa que não tem nada igual, ó. A, B, C, D, A, B, D, C, A, C, B, D, A, C, D, B, A, D, B, C, tá? E outra posição aqui, ó. Tem aqui, ó, o A fixo, tá? Então tem aqui a posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, tá? Observem aqui, ó, o D não está fixo, o C ficou fixo, tá? E o B não está fixo. Então houve uma mudança de posição entre esses dois aqui. Então, para a gente entender melhor aqui, vamos fazer o seguinte, vamos seguir aqui a ordem. Tem aqui, ó, A, B, C, D, esse foi o primeiro. O segundo, A, B, D, C. A, C, B, D. A, C, D, B. Vou colocar aqui acima aqui. Então tem aqui, ó, A, D, B, C, e tenho aqui A, D, C, B. Então observem agora o que eu quero informar para vocês. Se aqui fosse em linha, tá? Se fosse uma permutação linear, o que é que ia acontecer? Aqui nós teríamos, se eu colocasse D na frente e fizesse as modificações, colocasse assim, como estamos vendo aqui esse primeiro. Se fosse DCBA, se fosse escrito esse de trás para frente, fosse aqui, de frente para trás, tá? Então eu teria uma forma também, porque seria uma outra forma de permutação, ok? Então observa aqui que a permutação é em círculo. Então quando eu faço o círculo, tá? Quando eu faço o círculo aqui, então a permutação fica a mesma. Por quê? Ó? Se eu botar D, C, B, A no mesmo círculo, tá? No círculo aqui, ó. Se eu fizer assim, ó. Vou colocar agora como se fosse o primeiro. Então D, aí eu coloco aqui C, B e coloco aqui A. Vamos procurar aqui para ver se a gente acha essa ordem aqui, tá? Então, essa ordem aqui. Então, ó, olha, observa aqui. Olhando aqui do A, D, C, B. Então, vou procurar A, D, C, B. A, D, C, B. Eu tenho essa ordem aqui, ó. Então, aqui, fazendo aqui. Essa aqui foi a minha primeira possibilidade. Essa aqui foi a minha segunda. Essa aqui é a minha terceira. Essa aqui é a minha quarta. Essa aqui é a minha quinta. E essa aqui é a minha sexta. Então, ó, se eu considerasse, começando por D, C, B, A, mas quando colocasse no círculo, então essa ordem aqui, ela seria essa ordem 6, ó. Ela seria essa ordem 6. E ela, nessa ordem 6, ela só fez dar o giro, que é a mesma possibilidade. Então, por isso que nós contamos essas possibilidades aqui. Ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Então, a partir daí, a gente vai fazer os cálculos. E como é que é feito o cálculo? Vamos para a fórmula. Então, nós temos aí a fórmula, que é a permutação circular de n elementos. Vai ser n fatorial sobre n. O que é que a gente vai fazer com esse n aqui? O que é que a gente vai fazer com esse n? Nós vamos simplificar ele, né? Vamos simplificar esse n aí, para ficar, para a gente poder dividir com esse n aqui de baixo. Então, fazendo isso aí, ó, nós temos aqui n vezes n menos 1 fatorial, tá certo? Então, eu corto aqui, ó, esse n aqui com esse n aqui, sobrou n menos 1 fatorial. E a partir daí,
que nós temos n menos 1 fatorial, que é a fórmula, a gente vai observar o seguinte: a gente não vai precisar de estar fazendo desenhos de possibilidades para poder achar o cálculo. Isso aí foi só para mostrar a vocês o entendimento aí de permutação circular. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Que quando vocês forem calcular uma permutação circular, a permutação circular vai ser sempre n menos 1 fatorial. Então, se são 4 pessoas sentadas em volta de uma mesa redonda e eu quero saber quais são as possibilidades delas fazerem as permutações entre elas aí, então a gente vai ter 4 menos 1, tá certo? Que vai ser 3 fatorial, e 3 fatorial vai ser 6. Então eu espero que vocês tenham entendido isso aí, e agora nós vamos ver a definição de permutação circular. Tá? Então, permutação circular, nós temos aqui, ó, chamamos de permutação circular uma relação de n elementos distintos tomados n a n, ordenados numa sequência cíclica a todo agrupamento, organizado de forma circular, e serão distintos somente se houver alteração na ordem dos elementos. Então, para a gente massificar esse assunto, aí agora a gente vai ver 2 exercícios que eu separei como exemplo para a gente poder entender esse assunto e a gente prosseguir no estudo da análise combinatória. Então, primeiro exercício para aprendizagem. Então, observem aí. Ele diz o seguinte: de quantos modos podemos formar uma roda com 6 rapazes e 6 moças, de modo que jovens do mesmo sexo não fiquem juntos? Observe aqui, ó. Jovens do mesmo sexo não fiquem juntos. Então eu tenho uma mesa circular. A roda são de 6 rapazes e 6 moças. Vai nos dar um total de 12 jovens. E esses 12 jovens, os sexos que são iguais, não podem ficar juntos. Então vamos fazer o seguinte: separando aqui o círculo, nós dividimos em 12 partes iguais, tá certo? 12 partes iguais. Então, a primeira organização que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos organizar o primeiro sexo, rapazes ou moças. Então, ou a gente separa os rapazes, ou a gente separa primeiro as moças. Então, vamos fazer o seguinte: como nós somos os bons cavalheiros, então vamos separar primeiro as moças. Então, aqui, primeiro as damas. Então, vamos lá: moça 1, moça 2, moça 3, moça 4, moça 5, moça 6. Pessoal, o que é que vocês têm que observar bem direitinho aí para vocês não se perder na permutação circular? Observe o seguinte: nessa permutação circular, essa moça está aqui, correto? Essa outra está aqui, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Observa que eu dei o espaço. Por que eu dei esse espaço? Porque as moças não podem ficar juntas, nem os rapazes. Então, entre elas vão ficar os rapazes, tá certo? Primeira coisa, pensou isso. O que é que eu vou fazer depois? Eu vou olhar o seguinte: se eu pegar essa moça 1 e passar para cá, essa 2 sucessivamente passa para o outro, o 3 passa, o 4 passa, o 5 passa e o 6 passa. Então a gente viu que é uma permutação circular. Então essa permutação circular, nós vamos ter aqui, ó, permutação circular de 6 moças. Essa permutação circular de 6 moças vai ser 6 menos 1, que vai nos dar, ó, 6 menos 1 fatorial, que vai nos dar 5 fatorial. E quanto é 5 fatorial? 5 fatorial vai ser 120. Então nós temos 120 modos, ok? Só das moças, ok? Só das moças, 120 modos. Então o que é que a gente vai verificar agora?
Segunda organização. Então, a segunda organização nós temos o seguinte: organizar o segundo sexo escolhido. Então, a gente deixou o segundo sexo para os rapazes. Então, vamos lá organizar. Coloquei o rapaz 1, rapaz 2, rapaz 3, rapaz 4, rapaz 5 e o rapaz 6. Agora, pessoal, atenção. Observe. As moças já estão lá. Então, observem que o rapaz, ele está entre a moça 6 e a moça 1. Certo? Se eu fizer a mesma coisa, fizer a rotação, eu vou fazer a rotação. Pego esse rapaz 1 e jogo ele para cá, o que é que vai acontecer? Peguei esse rapaz 1, joguei ele para cá. O rapaz 1 ficou entre a moça 1 e a moça 2. Não ficou diferente aqui? Não ficou diferente? Então ficou distinto, não foi? Quando eu fiz a modificação. Então isso aqui vai ser uma permutação simples. Então nós temos uma permutação linear aqui, ó. Uma permutação aqui em que nós temos a permutação vai ser de quantas pessoas aqui, quantos rapazes, vão ser uma permutação de 6 rapazes. Uma permutação de 6, né? Então, ó, essa permutação de 6 rapazes, tá? Essa permutação de 6 rapazes, nós vamos ter 6 fatorial, que vai nos dar, observando as aulas anteriores, né? Nós vamos ter que 6 fatorial vai ser 720, ok? Eita, professor, não entendi porque 6 fatorial dá 720. Então faz o seguinte, volta lá na aulazinha que a gente viu de fatorial. Volta lá, a aula de fatorial, dá uma olhadinha lá e depois vem para essa aula que vocês vão entender tudo, tá? Então, nós temos isso aqui, mas ele quer saber o seguinte, a permutação total. Então, o que é que eu vou ter de permutação total? Porque ele quer saber o seguinte, ó, de quantos modos podemos formar uma roda com 6 rapazes e 6 moças, de modos que os jovens do mesmo sexo nunca fiquem juntos. Então, agora vamos fazer o nosso cálculo. Então, nós temos aqui que a permutação, essa permutação que a gente vai ter, vai ser a permutação circular de 6 elementos, tá? São os 6, as 6 moças, que nós demos a primeira opção, vezes a permutação de 6 elementos. Então, nós vamos ter o seguinte, que nessa permutação, essa permutação circular de 6, nós tivemos 120 multiplicado pela permutação de 6, que vai ser 720, ok? Então, espero que vocês estejam entendendo isso aí, tá? Para a gente prosseguir o nosso cálculo. Então, fazendo o produto entre 120 e 720, nós vamos achar 86.400 modos. Ok? Então espero que vocês tenham entendido isso aí, tá? E a gente vai dar mais um exercício, tá? Pra gente entender melhor e vocês aí partirem para resolver os exercícios que vocês quiserem, tá? Peguem qualquer livro aí, vão exercitando aí para poder ir aprendendo mais e mais, tá? Lembrando que o seguinte, que a partir do momento que nós estudarmos todos esses assuntos, nós vamos estudar futuramente só exercícios para concurso, exercício para Enem, exercícios para todo tipo de área, ok? Então, vamos prosseguir aqui a nossa aprendizagem. Então, temos aí o próximo exercício, que ele diz o seguinte: de quantos modos podemos formar uma roda de brincadeira denominada peixe vivo com 8 crianças, de modo que 3 delas, Emily, Nicole e Amora, não fiquem juntas. Então são 8 crianças. Então é uma roda, né? É uma brincadeira denominada de peixe vivo, uma roda. Então vamos lá fazer essa roda aí. Então essa roda, como são 8 crianças, então eu separei aqui a criança A, criança B, criança C,
criança D, criança E, criança Emily, criança Nicole e criança Amora. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Vou fazer o seguinte: tenho aqui a A, B, a C, D, E, tenho aqui Emily, tenho aqui Nicole e tenho aqui Amora. Então observa aqui, vou fazer aquilo ali que a gente sempre vem fazendo nas nossas aulas. Então vou separar aqui, ó, o A, o B, o C, o D, o E, Emily, Nicole e Amora. Observem que aqui está Emily, Nicole e Amora estão juntas, né? Então eu tenho aqui, ó, Emily, Nicole e Amora. Elas estão juntas aqui, tá? Então, elas estão juntas, estão elas aqui juntas. Aqui está a criança A criança B, a C, a D e a criança E, tá? Vou chamar de Emily, vamos usar uma letra que seja diferente dessa aqui. Então vou chamar de Emily F, vou chamar de Nicole G e vou chamar de Amora H, tá? Dê uma sequência, ok? Observem o seguinte: o total que nós vamos calcular aqui, nós temos essas pessoas aqui, ok? Essas crianças no círculo. Se eu fazer a permutação circular entre elas, nós temos quantas crianças para fazer uma permutação circular? Positivo. Temos 8 crianças para fazer uma permutação circular. Então eu tenho lá, ó, a permutação circular de 8 crianças, que vai nos dar 8 menos 1, que vai ser 7 fatorial. Então eu tenho aqui que a permutação aqui, eu tenho 8, é uma permutação circular, então 8 menos 1, que vai me dar 7 fatorial, ok? Então, ó, quanto é que vai ser 7 fatorial? Então, calculando aí, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, nós vamos achar 5.040. Então, 5.040 seria uma permutação circular entre todas essas crianças aqui, que eu ia fazer essa permutação, ok? Então, ó, fazendo essa permutação circular, que eu tenho 5.040, eu teria, entre 8, teria 5.040. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte: ele está querendo uma permutação em que Emily, Nicole e Amora não fiquem juntas, tá? Não fiquem juntas. Então, nós temos aqui essa permutação A, B, C, D, E, e essa aqui vai representar uma só agora. Ok? Então, F, G, H vão estar aqui, ó. F, G e H vão estar aqui juntas. Então, observem o seguinte: aqui eu tenho o A, aqui eu tenho o B, aqui eu tenho o C, D e E. Então, eu vou ter uma permutação aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho uma permutação circular de 6, ó. Uma permutação circular de 6, porque elas vão representar todas elas juntas. Então, observe, ó, a permutação circular de 6, que é quem? 6 menos 1 fatorial, que vai ser 5 fatorial. E quanto é 5 fatorial? Quanto é? Isso mesmo, 120. Mas só que, nessa permutação aqui, ó, essas três aqui não estão juntas, então elas podem permutar entre elas, certo? Ela permutando entre elas, nós vamos ter uma permutação de 3, né? Uma permutação de 3 que vai me dar 3 fatorial, ok? Então eu tenho
uma permutação de 3, que vai me dar 3 fatorial. E quanto é 3 fatorial? 3 fatorial é 6. Então a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos concluir isso aqui. Ó, esse aqui é a permutação circular de todas elas aqui, de todas as crianças, certo? E essa aqui é a permutação circular que está se referindo quando elas estão juntas. Mas o problema, ele pede a permutação em que elas não fiquem juntas. Elas quem? Emily, Nicole e Amora. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa permutação, que é permutação de 8, e vou subtrair dessa permutação aqui, ó, que é permutação circular de 6 vezes a permutação de 3, tá? Por quê? Porque estão juntas essas permutações aqui, ó. Elas estão aqui, ó. Ó, tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então tem uma permutação de 6 em que essas 3 elas vão permutar nelas aqui, ó. Então ela permutando nelas aqui, ela tem uma permutação de 3. Então eu tenho permutação circular de 6 vezes uma permutação de 3. Então, resolvendo isso aqui, a permutação circular de 8, nós tivemos aqui, ó, foi 5.040, tá? Tivemos isso aqui, tá? 5.040, ok? Então, subtraído, tá, do produto disso aqui, ó, a permutação circular de 6, que foi 5 fatorial, que me deu 120, multiplicado pela permutação de 3, que vai me dar quem? 6. Ok? Então, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer o seguinte, 5.040 menos 120 vezes 6, que vai me dar 720. Ok? Então, ó, fazendo aqui a subtração de 5.040 menos 720, nós vamos encontrar 4.320 modos. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido aí esse assunto. E também, se não entenderam, voltem o assunto quantas vezes puderem, para poder entender esse assunto, ok? Então, depois que vocês entenderem esse assunto, vocês não vão ter mais dúvidas sobre permutação circular, tá? Então, espero que todos tenham entendido de verdade, tá? E qualquer coisa, qualquer dúvida, voltem aí os vídeos, voltem as videoaulas, tá? Porque aí vocês vão entender bem direitinho, ok? Então, até a próxima aula, tá certo? E que vocês continuem estudando sempre com foco, ok? Então, até mais e até a próxima aula!